pessoal de licitações de contrato me ouvem? Sim, me ouvem? Tudo bem? Muito bom dia, senhoras e senhores. É um prazer inenarrável estar aqui nesse Fórum de Congresso Internacional de Controle. É o primeiro fórum internacional que eu venho e é o primeiro fórum também que tem tradução simultânea, mesmo a tradução sendo para o português, como vocês podem estar percebendo. Quero agradecer aqui na pessoa do conselheiro Ivan Bonilha, que é presidente do Instituto Rui Barbosa, o convite para falar aqui com vocês sobre licitações e contratos nesse 4º Congresso Internacional de Controle de Políticas Públicas. O tema que me foi incumbido de falar para vocês aqui foi a alteração da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro e às Licitações. Essa lei, essa alteração, ela teve muito questionamento, muita discussão, muito debate, por conta de ter mexido aí com questões relacionadas à administração pública e principalmente ao controle aí dizendo tribunais de contas e Ministério Público. Muito bem. Essa alteração na LINDB, né, ela mexeu muito com as licitações e contratos e torna a situação muito diferente do painel que a gente tem hoje. Muito diferente. Muito bem. Mas para falar da alteração da LINDB com vocês, eu preciso antes fazer um breve histórico de como é que aconteceu essa alteração. A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro é a popular LIC, que era a Lei de Introdução ao Código Civil. Não sei, temos muitos formados em Direito aqui, advogados, bastante, né? Bastante gente, meus colegas. Então, posso falar juridiquês à vontade, certo? Errado, não vou falar não, porque tem gente que não é advogado, né? Então não vou falar muito juridiquês aqui. Mas era a LINDB, ela mudou de nome em 2010, numa lei de 2010, era a Lei de Introdução ao Código Civil, que regulava relações privadas. E aí essa alteração foi exatamente para também permitir regulação de leis sobre direito público. É essa que foi a alteração principal que aconteceu nessa lei aí. Muito bem. Essa lei, ela veio de um projeto de lei do Senado, que era o projeto de lei 349 de 2015, de autoria do senador Antônio Anastasia, do PSDB de Minas Gerais. Ela, na Câmara dos Deputados, ela foi o projeto de lei 7448 de 2017. Bom, de onde veio? E aí é o seguinte, por ser projeto de lei de um senador, de um partido que o Brasil continua polarizado, né? Todos sabemos disso. A gente um projeto de lei de um senador do PSDB, de um estado que era do PSDB. A gente vive um processo de polarização, naquela época era muito mais forte. Então, esse projeto de lei já veio com algumas pechas, né? E algumas críticas por ter partido de um senador por ter começado com um senador de um partido X da época lá, que era a polarização. Muito bem. Mas de onde que veio esse processo de alteração da LINDB? De onde que veio? Ele veio de juristas e acadêmicos com uma proposta de enfrentar principais fatores jurídicos que causam insegurança e ineficiência na atuação burocrática em geral. Então, a questão aí, eram juristas, então o professor Carlos Ari Sundfeld, da FGV de São Paulo, e o professor Floriano Azevedo Marques, da USP, fizeram esboçaram esse projeto de lei e o senador Antônio Anastasia abraçou o projeto de lei e levou para o Senado Federal. Muito bem. Tem um livro que se chama Eficiência e Ética na Infraestrutura, onde o professor Carlos Ari tem um artigo em que ele diz qual que é a possibilidade de modernização de contratações públicas para infraestrutura no Brasil. E ele traça um panorama bem interessante de algumas propostas legislativas que podem melhorar esse panorama de contratação pública. Essas propostas são
a modernização da lei, a proposta era, né, a modernização da lei de introdução à norma do direito brasileiro. Nesse artigo desse livro, Eficiência e Ética em procedimentos de contratação para infraestrutura, o professor Carlos Ali diz que para alterar o panorama, teriam 3 leis. A primeira seria a modernização da lei de introdução às normas do direito brasileiro. A segunda seria uma lei que criaria um Conselho Nacional de Estado por uma mudança constitucional. E o terceiro seria a modernização de parcerias de investimento. E já temos uma lei, né, de parcerias de investimento, e aí teríamos então esse panorama. Das 3, a segunda já tem também processo de alteração constitucional, né, mas a primeira já passou, que foi o que eles chamaram de modernização da lei de introdução à norma do direito brasileiro, que foi a alteração da LINDB. Então veio daí a proposta. Então foram 2 juristas experimentados no campo da contratação pública, professor Carlos Ari e professor Floriano de Azevedo Marques, que esboçaram. Ela teve alterações, né? Esse esboço, o esboço que está no livro já é um pouco diferente da lei. A criação de um Conselho Nacional de Estado e a modernização das parcerias de investimento, que já temos uma lei de parcerias de investimento, mas ele diz que ainda tem que modernizar. Então, nesse livro dele tem essas 3 propostas de alteração legislativa. A modernização da LINDB, que ele chamou de modernização da LINDB, né, ela foi implementada por conta dessa lei, né, por conta dessa lei 13.655, que passou esse ano em 2018. A criação do Conselho Nacional de Estado seria por emenda constitucional, e a modernização de parceria de investimento seria uma lei ordinária para mudar a lei de parceria de investimento. Todo mundo me ouve, todo mundo me segue, tudo beleza, ótimo, maravilha, agora deu certo. Então, nós vamos nos debruçar aqui sobre o papel que teve a modernização da LINDB para o panorama das contratações brasileiras. E a alteração da LINDB, gente, mexeu, e vai mexer muito ainda, muito com essa questão de licitações e contratações públicas. É um rompimento de paradigma, é uma situação disruptiva o que a LINDB vai fazer. É uma alteração disruptiva no panorama de licitações e contratos. Muito bem. Como é que foi o trâmite? O trâmite foi um projeto de lei de um senador, que eu disse para vocês, depois Câmara dos Deputados, aí foi para a sanção presidencial. E eu estou contando para vocês um breve histórico, para daqui a pouco a gente entrar em alguns artigos da LINDB, né? E aí foi para a sanção presidencial. Quando foi para a sanção presidencial, aí é que começou os embates. Tenho colegas aqui de tribunais de contas, certo? Alguns, né? Tenho colegas aqui, provavelmente, do Tribunal de Contas da União. E tenho colegas servidores de Estado, União, municípios e assim por diante. Os embates começaram quando muitas pessoas, alguns até estudiosos, assim, não concordavam muito com a alteração. Por quê?
porque diziam que era uma maneira de permitir passar a mão na cabeça de quem está fazendo coisa errada na administração. Era amordaçar o controle. Amordaçar o controle, leia-se, Tribunais de Contas e Ministério Público. Porque tem aquela historinha que vocês devem conhecer, né? Não é historinha, não é piada, porque eu conheço as pessoas com as quais isso aconteceu. Um prefeito de uma cidade do interior tinha acabado de se eleger, aí ele foi visitar a Assembleia Legislativa lá da capital do meu estado. E foi apresentado para alguns deputados, algumas pessoas, alguns parlamentares ali, e aí na hora que ele estava saindo, o deputado falou: prefeito, não deixe de passar no meu gabinete. Nós temos uma verba para pavimentação com pedras irregulares. Aí o prefeito olhou para ele e falou assim: deputado, se for irregular, não quero nem saber. Mesmo sendo pedra irregular, não quero nem saber. Então, essa é a questão que o pessoal criticava da administração pública, que o pessoal chegou a chamar de síndrome da caneta paralisada, ou síndrome da caneta vazia. Ou ainda tem uma expressão cunhada por um professor lá do Paraná, que é o direito administrativo do medo. Inclusive o Congresso Brasileiro de Direito Administrativo esse ano, lá em Curitiba, teve esse nome, o direito administrativo do medo. Então, esse projeto de lei, segundo os autores e segundo boa parte da doutrina que os acompanhou, era nesse sentido, para trazer um pouco mais de segurança jurídica para o bom gestor público. E aí na hora da sanção, como o projeto tramitou durante 4 anos, mas na hora da sanção, aí começou a haver os embates, né? O TCU fez uma nota técnica, aí os professores rebateram essa nota técnica, e um colega meu, que é da academia, me contou uma história interessantíssima. Assim. O parecer que os professores fizeram para rebater a nota técnica do TCU foi assinado por umas 30 pessoas, professores da mais alta estirpe do Brasil todo. E aí um colega meu falou assim: Edilson, tem gente que assinou ali que não se conversa, o cara não se cumprimenta. Né? Eles se encontram na mesma faculdade, dão aula no mesmo lugar, mas não se cumprimentam, são inimigos. E os caras assinaram o mesmo parecer. Você veja. Então conseguiu juntar inimigos num panorama comum. Então foi uma coisa assim que chamou muita atenção. Então foram várias críticas, várias pessoas que continuaram falando, Conamp, acho que se não me falha a memória, vários doutrinadores fizeram pareceres, então, contra e a favor. O TCU fez uma série de palestras, lá, de oficinas técnicas sobre a LINDB. O fato é que ela foi para a sanção presidencial e ele foi aprovado e parcialmente vetado. Vejam que muitas dessas pessoas que estavam pedindo advogavam pelo veto total do projeto de lei da LINDB. Total, o veto total. Né? Mas aí, quando foi para a sanção do presidente Temer, aí junto com a AGU, Ministério da Transparência e acho que até o Ministério da Economia e a Controladoria Geral da União, os vetos foram parciais. Essa alteração, esse projeto de lei, o 7447, ele se transformou na Lei 3655 de 2018, que acrescentou 10 artigos à Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que são os artigos 20 a 30. Um foi totalmente vetado e os outros foram vetados, a maioria passou, né, foi sancionado, mas alguns foram vetados, alguns parágrafos, algumas questões. Então, vamos dar um panorama geral aqui na Lei 3655. Eu não posso dissecar a lei inteira com vocês, adoraria fazer isso, mas eu não tenho tempo. E aí, por conta até dos atrasos aqui, a gente vai ter que ser um pouco mais célere aqui na questão. Até porque eu tenho que passar para a professora Ana ali. Mas nós vamos dar uma pincelada geral aqui e eu vou me deter em 4 artigos que eles têm absolutamente tudo a ver aí com licitações e contratos. Muito bem. O artigo 20,
ele trouxe o que chama-se de vedação de decisões baseadas em valores jurídicos abstratos, né? Aqueles que têm consequências práticas e alternativas à decisão. Essa foi a questão do artigo 20. O artigo 20 a gente vai se deter nele com um pouquinho mais devagar. O artigo 21 também trouxe a questão das consequências das decisões dos órgãos de controle. E o artigo 22, os obstáculos, levou em consideração os obstáculos e as dificuldades do gestor. O artigo 23, ele trouxe o estabelecimento de transição à decisão que altere orientação ou interpretação. Já o artigo 24, então veja, nós estamos falando de 10 artigos. Ele fala, o ato com efeitos já completos deverão ser julgados à luz do panorama jurídico à época em que o ato se tornou perfeito. O artigo 25 foi integralmente vetado, era aquele que dizia da ação declaratória de validade, e no motivo de veto, a Presidência da República disse que você não pode transformar, em suma, né, você não pode transformar o judiciário num balcão de consulta da administração pública, né? Então foi por isso que esse foi o motivo do veto declinado ali pela Presidência da República. O artigo 26, a possibilidade de celebrar acordo com particulares para eliminar irregularidade, incerteza jurídica ou situação contenciosa. O artigo 27, a imposição de compensação por benefícios indevidos ou prejuízos anormais. O artigo 28 aí fala da responsabilização do agente público somente por decisões ou opiniões técnicas em caso de dolo ou erro grosseiro. Então, como eu não vou me deter nesse artigo 26, já digo para vocês que o TCU tem um acórdão esse ano, que é o acórdão número 1628 de 2018, que já utilizou esse artigo 28. Ele trouxe, ele condenou um gestor público por erro grosseiro ao argumento de que a conduta normal daquele gestor não poderia ser aquela. A conduta normal, média, do cidadão médio não poderia ser aquela. Como ele desbordou dessa situação, o administrador, o gestor lá, foi condenado por erro grosseiro. Tá? Muito bem. O artigo 29, a consulta pública para edição de atos normativos por autoridade administrativa. E o artigo 30, o aumento da segurança jurídica por meio de regulamentos, súmulas administrativas e resposta a consultas. Como eu disse aqui para vocês, nós estamos conversando sobre LINDB e licitações de contratos, né? Alterações da LINDB e licitações de contratos. Então, vou me deter aqui em 4 artigos que fala especificamente sobre contratação. Muito bem. Vamos lá. Desses 10 artigos aqui, eu tirei 4 para a gente conversar especificamente sobre licitações de contratos. O artigo 20, o artigo 21, o artigo 22 e o artigo 24. É sobre esses 4 que nós vamos se deter agora para falar sobre onde está o maior impacto da LINDB aí nas licitações de contrato. A LINDB impacta na licitação de contrato como um todo, no procedimento como um todo. Mas aqui, para o nosso foco aqui específico, nós vamos tratar desses 4 artigos aqui. Muito bem. No artigo 20, não vou ler aqui o artigo com vocês, até porque a lei está lá, né? Quem quiser ler, não vou ler o artigo inteiro com você aqui, mas eu já destaquei e sublinhei para vocês aqui qual que foi a preocupação do legislador nesse caso aqui das contratações públicas. Nas esferas administrativas, controlador judicial não se decidirá, e aí então, administrativa, controlador e judicial. Administrativa dentro da própria administração, os controladores, tribunais de contas e judiciário. Não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos. Ou seja, aquela decisão controladora ou judicial que simplesmente julgou com base no princípio da licitação, se é que existe um princípio da licitação, né? Tem autores que contestam, com base essa decisão é que não pode ter valor, não pode ter decisão com valor em jurídico abstrato? Pode ter. Só que ao perpetrar essa decisão, você tem que estabelecer as consequências práticas dessa decisão. Eu vou parar aquela obra? Quais são as consequências práticas? Mas, o parágrafo único diz: a motivação demonstrará a necessidade e adequação da medida imposta ou da validação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, inclusive em face de possíveis alternativas. Esse artigo foi, sem sombra de dúvida, o mais massacrado por toda a doutrina.
E aqui eu não estou tomando partido, viu, gente? Não estou falando nem contra nem a favor. Eu vim aqui para conversar com vocês sobre licitações de contratos e as alterações da LINDB, né? Não estou aqui tomando juízo de valor. Esse foi o artigo mais massacrado pela crítica. Por quê? Os julgadores, o pessoal da área e o pessoal da área de controle também, entre as quais o pessoal que eu me incluo, né, sou servidor de Tribunal de Contas, eles falam assim, porque o julgador ao decidir, ele decide com o que está no alto, com o que estão nos autos, né? Não batam palma para eles, hein? É só para nós aqui. Eles decidem com base no que está nos autos. Então, se você tem que medir quais são as consequências práticas, isso não vem nos autos. Quando o cara pede para te parar a obra, ele pede com base em alguma questão que aconteceu ali. Você não sabe qual que é a consequência prática, enfim. Mas, e outra, você não sabe nem quais são as reais alternativas. Mas, como a lei passou, e esse artigo 20, uma parte da doutrina, diz que ele é revolucionário. Uma parte considerável da doutrina até. Chama de revolucionário esse artigo. Muito bem. Então, o que esse artigo... o que está no pano de fundo do artigo 20? Decisões com base em principiologia. Como eu disse para vocês, com base no princípio do interesse público. Tá. E aí? Quais são as consequências de eu tomar essa decisão com base no princípio do interesse público, por exemplo? Quais são essas consequências? E aí, um prestígio de uma parte aí que estuda a filosofia do direito do consequencialismo, né? Consequencialismo é aquilo, você ao tomar uma determinada conduta, você se preocupar com as consequências daquilo, não se você está fazendo X, Y, Z, mas com a consequência do que aquela decisão pode te trazer. Então, isso aí, meus colegas aí devem lembrar das aulas de Hart, do Working e afim, não vou chatear vocês com essa papagaiada toda, mas é bem aquele começo ali da filosofia do direito, né? A norma aqui está preocupada com a consequência, né? Com o que vem depois. Então, prestígio absoluto do consequencialismo. Você não pode tomar decisão com base em princípios abstratos, abertos, assim, sem pesar as consequências da sua decisão. E ver também quais são as alternativas possíveis. Então, nós temos dois panoramas aqui, gente. Quem trabalha no controle, MP, Tribunais de Contas, próprio judiciário, e o pessoal que advoga. Esse pessoal que está aqui, que praticamente somos nós, né, fala assim, você praticamente amordaçou o controle e o judiciário. E tem o pessoal do outro lado que diz que isso aqui vai ser revolucionário nas contratações públicas. Aí vai da gente decidir em qual barco a gente vai colocar o nosso pezinho, né? Mas eu vim aqui para provocá-los a pensar nessas situações. O segundo artigo que eu trouxe aqui para a gente conversar é o artigo 21, que também fala ali que nas decisões da esfera administrativa, controladora ou judicial, você deve indicar de modo expresso as suas consequências jurídicas e administrativas. Mas o parágrafo único diz que a decisão que se refere ao caput deverá, quando for o caso, indicar as condições para que a regularização ocorra de modo proporcional e equânime e sem prejuízo aos interesses gerais. De novo, novamente o consequencialismo. Mais uma vez. Então veja que o artigo 21 praticamente abre mais ainda o conceito do artigo 20. A gente continua numa tocada ali para se abrir ainda mais, ainda deixar mais patente ali que você tem que analisar as consequências de quais são seus atos. E mais, ele tem íntima ligação com o artigo 20, como eu disse ali, ele vem para praticamente fechar todo um sistema ali que você não pode mais tomar esse tipo de decisão, né? É bom? É ruim? A lei está aí, gente. Ela foi aprovada. Que eu saiba, olhei agora às 6 da manhã, não tinha nenhuma ação direta de inconstitucionalidade ainda sobre a lei. Mas é isso que está acontecendo ali. E o critério de necessidade e adequação da medida. Todos os juízes que escreveram, alguns conselheiros também, que escreveram sobre a LINDB, falaram essa questão. Eu falo assim, mas o que não me vem, eu não posso decidir sobre. Eu não posso falar qual que é a necessidade e adequação da medida se ninguém me perguntou. Eu não posso julgar, como gostam de dizer os meus colegas, extra petita, né? Fora do pedido. Eu não posso julgar assim, né? Essa é uma crítica contundente. Por outro lado, tem o pessoal que diz que
Se a questão foi, se aquele ato foi tomado com base em critérios técnicos, jurídicos, ele tem que fazer, ele tem que ter presunção de validade e veracidade, né? Então, uma parte dizendo que o controle está tolhido e outra parte dizendo que agora a administração pode tocar, pode fazer, realmente administrar. Muito bem. Então, nós vamos para o artigo 22, que diz lá que na interpretação de normas sobre gestão pública serão considerados obstáculos e as dificuldades reais do gestor. A mesma crítica de se trazer para o julgador ou para o controlador questões que estão fora do alcance dele. E em decisão sobre regularidade de conduta, e esse parágrafo primeiro é o que dá a linha mestra desse artigo. Em decisão sobre regularidade de conduta ou validade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, serão consideradas as circunstâncias práticas que houver imposto, limitado ou condicionado à ação do agente. Segundo alguns doutrinadores que falaram sobre a LINDB, você não pode tratar um município de 5.000 habitantes da mesma forma que você trata a União, por exemplo. Você tem que, ao tomar medidas judiciais de controle, você tem que aquilatar qual que é quem que está do outro lado, né? Quais são as circunstâncias práticas que levaram aquele gestor a tomar aquela decisão, né? De novo, você deixa um campo bem aberto aí para se criticar a lei, mas também boa parte da doutrina aí diz que essa é outro modelo disruptivo para a administração pública. O que tem aqui? Aqui tem uma análise de condicionantes da conduta do autor. A realidade do agente, ou seja, quem está tomando aquela decisão na época do fato. Essa é a realidade. E é a questão da mensuração dos danos. Ao tomar essa decisão, qual que é o dano que eu estou causando àquele agente que agiu naquela realidade? É isso tudo que a lei está trazendo para a gente. Muito bem. E o artigo 24, a revisão na esfera administrativa, controladora ou judicial, quanto à validade de ato, contrato ou ajuste, cuja produção já se houver completado, levará em conta as orientações gerais da época. Essa é uma questão que lá no tribunal a gente costuma ver muito acontecer. Às vezes a gente vai tratar de uma inspeção, de uma auditoria, de uma obra que já está pronta, está funcionando. E aí teve uma mudança de entendimento no caminho e aí você acaba penalizando o gestor e tal. O artigo 24 veio exatamente para tentar fazer com que esse julgamento dessa obra aconteça com a realidade jurídica daquela época em que a obra foi feita, ou daquela época que a obra foi licitada, né? Essa é a tentativa desse artigo aí. Também um artigo elogiadíssimo. O pessoal elogia muito esse tipo que trabalha com o direito intertemporal aí, né, na verdade. Então é um artigo muito elogiado pela doutrina aí. Aí a crítica, né, e foi um texto do Ministério Público Federal, é que você tem uma possível convalidação aí de atos inexistentes ou nulos, né? Você pode abrir a porteira aí para ter convalidação desse tipo também, né? Convalidar ato nulo, como meus colegas advogados sabem aí, além de ilegal, é um perigo, né? Mas é uma crítica, acho justa até a crítica, mas os autores do projeto e muitos doutrinadores que o defendem dizem que a preocupação aqui não é com o cara que não fez a obra ou fez a obra de maneira completamente fora. É com aquele que fez certinho. E aí mudou sobre alguma questão formal lá, a questão do contrato, a manifestação do tribunal naquele tempo. Então, até ter o julgamento, você teve esse problema. Então, essa diz que a preocupação é com o bom gestor e não com os maus, né? Enfim, questões aí que eu trouxe para a gente pensar a respeito. E por fim, a especificação de orientações gerais. Orientações gerais, isso são as súmulas administrativas e tudo aí. Muito bem, gente. Muito rapidamente aqui, até peço perdão para vocês por conta dos problemas técnicos aí. Foi esse o panorama que eu quis tratar aqui com vocês. E quais são as conclusões que a gente tira? E tem um texto muito bacana que eu li a respeito da LINDB. Não existe vácuo de poder. Não existe.
se aquele poder não está sendo exercido por quem de direito, alguém vai lá e usa esse poder. Alguém vai lá e vai começar a utilizar esse poder. Aqui no fundo, a LINDB está tratando de busca de poder. A lei de introdução às normas do direito, por exemplo, essa alteração quis trazer de novo um pouco o poder para a administração pública, né, para o gestor, para o administrador. Isso tolheu o controle? Pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser que a gente tenha gestores melhores a partir dessa lei. Pode ser que a gente tenha decisões melhores a partir dessa lei. Mas, se a coisa começar a degringolar, alguém vai tomar conta do poder de novo. Então, o pêndulo aí, né, o pêndulo do poder, ele estava... o pessoal dizendo, então tá errado, controle, controle, controle. Então, a lei quis tirar um pouco do pêndulo do controle, né? É bom? É ruim? Eu deixo para análise de cada um de vocês. Minha função aqui não é dar respostas, não é dar receita de bolo. A minha função aqui é fazer todo mundo pensar a respeito disso, né? Pode ser que a gente tenha decisões melhores com isso. Muito obrigado, foi um prazer estar aqui com vocês, estou à disposição. Tem aqui o meu contato aqui no tribunal, quem quiser entrar em contato comigo, por gentileza. Vou deixar aqui vocês com a professora Ana e por conta de um compromisso que eu tenho, eu vou ter que sair. Então, quem quiser falar mal da minha apresentação ou quem quiser fazer qualquer tipo de pergunta da LINDB, faça para a professora Ana, que ela vai respondê-los com o maior prazer. Tá bom, gente? Foi um prazer, bom evento para vocês, fiquem com Deus, até a próxima, se Deus quiser. Obrigado, tchau, tchau.